Vamos nesse momento agora Vamos en este momento ler a mensagem da palavra de Deus. leer el mensaje de la palabra de Dios Se encontra no livro do profeta Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, 23, verso 35. capítulo 23, versículo 35. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Dice así la palabra de Dios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Tanto así dice el Señor Jehová, como te esquecesse de mim tanto te olvidaste de mí e me lançaste para trás das tuas costas, y me has echado tras tus espaldas, também carregarás por eso llevarás com a tua malignidade con tu malignidad e as tuas devassidões. y tus fornicaciones. E disse-me, ó Senhor, Y me dijo Jehová, filho do homem, hijo de hombre, julgarás juzgarás a Olá a Olá e a Olibá. y a Olivá Mostra-lhes, y muéstrales pois, as suas abominações, sus abominaciones, porque adulteram, porque adulteran e sangue se acha nas suas mãos. y hay sangre en sus manos. Os seus ídolos adulteram, Con sus ídolos han fornicado, os seus ídolos adulteram, con sus ídolos adulteran, e até os seus filhos y hasta sus hijos que de mim geraram, que engendraron fizeram passar pelo fogo hicieron pasar por el fuego para os consumirem. para consumirlos. E ainda isto Y aún esto me fizeram, me hicieron, contaminaram contaminaron o meu santuário mi santuario no mesmo dia en aquel día, e profanaram profanaron os meus sábados. mis sábados, Porquanto, havendo sacrificado seus filhos pues habiendo sacrificado sus hijos, aos seus ídolos, sus ídolos, vinham ao meu santuário entraban a mi no santuario mesmo dia el mismo día para profanarem. para profanarlo. E eis que assim fizeram Y así hicieron no meio da minha casa. en medio de mi casa, E os que mais mandaram vir, lo que más mandaron a venir, uns homens de longe, hombres de lejos, foram-lhe enviado los cuales sido enviado mensageiro. mensajero. Eis que vieram, Y aquí vinieron por amor deles. por amor de ellos. Te levaste, Te lavaste, coloriste pintaste os teus olhos tus ojos e tornaste y te ataviaste de enfeite. con adornos. Amém. Amén. Grita, meu Deus, meu Pai, fala o meu coração, aumenta a minha fé, fala comigo, ó Deus, preciso ouvir, habla com os ouvintes também, todo o Brasil, toda a terra. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos, hermanas oyentes, eis aí a santa palavra do Senhor. y ahí la santa palabra de Dios. Deus falando através do profeta Ezequiel. Dios hablando a través del profeta Ezequiel, Ezequiel foi profeta de que Deus, fue un profeta de Dios, levantado na Babilônia, levantado en Babilonia, no tempo de exílio en el tiempo del exilio do povo de Jerusalém. del pueblo de Jerusalén. O povo de Jerusalém, El pueblo de Jerusalén, por não dar ouvido por no escuchar à voz dos profetas, la voz de los profetas, como foram Jeremias, como Jeremías, como foram Obadias, Obadías, se recusaram se rehusaron a ouvir a oír a repreensão do Senhor. la reprensión del Señor. E Deus o castigou eles, Dios castigó a ellos, lançando nas mãos lanzándolo en manos dos babilônicos. de los E babilónicos. naquele exílio, En aquel exilio, muitos deles começaram a se corromper com os deuses estranhos. sí se corrompieron con dioses extraños. Jerusalém, Jerusalén, eles se apostataram da fé, se apostataron de la fe, como também as tribos como también las tribus de Israel, de Israel Samaria, reino do norte. y Samaria, reino del Ali norte. estavam as 10 tribos de Efraim, digo melhor. Las 10 tribus de Efraín, dijo, Tribo de Judá, Benjamim e Judá. Benjamín y Judás. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos, hermanas, devido à corrupção, debido a la corrupción, da idolatria, de idolatría, do adultério, adulterio, das profanações profanación, que tomou conta tomó cuenta do coração del corazón
daquele povo, de aquel pueblo, Deus enviou Dios envió o seu castigo para eles. castigo a ellos. Mas em meio ao castigo, En medio del castigo, Deus levantou os Dios profetas levantó a los profetas para exortar eles para exhortarlos acerca do seu pecado. acerca de su pecado. Mas era um povo Pero rebelde. era pueblo rebelde. Deus escolheu Dios escogió o profeta Ezequiel al profeta Ezequiel. e mandou ele dizer: assim diz o Senhor, Cuando decía así dice el Señor, ainda que suas palavras aunque sus palabras sejam sarsas sean zarzas de espinho, de espinos, esse povo quer ouvir ou deixar de ouvir. escuche o deje de Eles escuchar, terão que escutar tendrán que escuchar. e saberão que terão um profeta. Sabrán que hubo profeta. Então, meus irmãos, ali Entonces, hermanos, ahí Deus comparou Dios comparó essas duas las cidades dos ciudades como a como meretriz. la meretriz. A Olá Olá e a Olibá y Olivá eram duas irmãs. eran dos hermanas. A Olá era mais velha A Olá era más e a vieja Olibá era mais nova. y Olivá era más A nueva. Olá era Israel, Samaria. A Olá era la tierra de Israel, E Samaria. a Olibá era Jerusalém. Y Olivá, Jerusalén. A Jerusalém era mais nova. Jerusalén era más joven E a que as mais novas contemplou tudo y la más nueva contempló todo o que a mais velha estava fazendo. lo que la más vieja estaba haciendo. Deus Dios entregou a mais velha entregó a la más vieja nas mãos dos assírios. la mano de los asirios Desde a época de Jezabel, desde la época de Jezabel. um povo que se profanou Pueblo que se profanó com os deuses estranhos, con dioses extraños. cometeram sacrifícios humanos. Metieron sacrificios humanos. As mulheres que geravam seus frutos, Mujeres que engendraban sus frutos. seus filhos, Sus hijos sacrificavam a Moloque. sacrificaban a Moloch. E Deus já tinha avisado Dios había avisado. lá na doutrina do céu: La doctrina del cielo não passará seus filhos a Moloque. pasará sus hijos por Moloch. Quando entrar na terra do Senhor, Traigas la tierra del Señor. não trazeis os costumes do No Egito. traigas las costumbres de Egipto. Assim falou Deus. Así dijo Dios. Mas eles entraram em apostasia. Entraron en apostasía ellos. Então aí veio o castigo de Deus. Y vino el castigo de Dios. Então Deus aqui revelou para o profeta Ezequiel Reveló para Ezequiel uma exortação a Jerusalém, exhortación a Jerusalén. comparando Jerusalém Comparando Jerusalén e Samaria como duas y meretrizes Samaria como dos meretrices que traíram seu noivo, seu esposo, que traicionaron a su novio esposo. que é o próprio El Deus, propio Dios. para se adulterar com os deuses estranhos, Para adulterar con dioses extraños. com os ídolos. Con ídolos. E assim como Deus abomina as pinturas Como Dios abomina las pinturas que maquilladas. se pintava Jezabel, Se pintaba que Jezabel. era uma oferenda aos deuses estranhos. Que ofrenda a dioses extraños. Olha que a Bíblia diz, Mira lo que dice la Biblia. na palavra de Deus, Palabra de Dios. Deus usando Jeremias dizendo em 4:30. En Jeremías 4:30. Ele diz: o que farás agora, o assolada? ¿Qué harás ahora asolada? Ainda que te pinte em volta dos Aunque olhos, te pintes alrededor de los te ojos, enfeite de vermelho, te arregles de rojo, será desprezado. será despreciada. A Bíblia diz também em Gênesis 35 Génesis 35 que también. as pinturas, Las pinturas, os brincos nas orelhas, aretes en la oreja, as argolas, las argollas, são deuses estranhos. son dioses Porque extraños. Deus elegeu o povo dele separado Dios eligió el pueblo separado das nações de pagãs. naciones paganas. Aí quando vinham os falsos profetas, Cuando vio los falsos com os profetas costumes de Baal, con costumbres de Baal, corrompia o povo com suas palavras persuasivas. rompía el pueblo con palabras E persuasivas. quando via as mulheres de Israel, Cuando vio las mujeres de Israel, as filhas de Sião, como diz Isaías, como dice Isaías, cascavelava com os pés, cascabelando con los pies, com a cabeça erguida, la cabeza erguida, significando ali a soberba, significa soberbia. que estava indiferente para com a doutrina de Deus, Diferente con la doctrina de Dios, que era pregado que era predicada na boca dos en profetas. la boca de los profetas. Deus falou Dios habló que arrancaria que arrancaría os brincos, as argolas, aretes y argollas e de cheiro suave y de olor suave. ia haver mau cheiro. Iría mal olor. Tá vendo? ¿Está viendo? Que como Deus se ira Dios se ira com esses costumes pagões, esas costumbres paganas, porque esses usos esos usos de costumes costumbres pagões do mundo paganos del mundo. eram as mulheres meretrizes que usavam, Mujeres meretrices que usaban, não as mulheres de no Deus. mujeres de Dios. As mulheres meretrizes na época Mujeres meretrices de la época era conhecida eran conocidas por ser meretriz por ser meretriz através das suas de pinturas, su pintura, das suas de sus vaidades. vanidades, E aquelas que eram que castigadas, eran castigadas, era arrancado os seus nariz arrancadas de su nariz e as suas y de orelhas. sus orejas. Tanto é, meus irmãos, quando os cães comeram a carne de Jezabel, Tanto los perros comieron la carne de Jezabel, não comeram no comieron nem as mãos, ni las manos, nem os pés, ni los pies, nem o seu rosto. ni su rostro. A Bíblia não especifica por quê, No especifica por qué la mas Biblia. exatamente
exactamente causa das por las pinturas. causas de las Que pinturas. os cães são animais imundos para os judeus. Solo son animales inmundos para los Como judíos. aquilo simbolizava imundo, Como eso era inmundo, deixou ali porque era imundo. dejó porque era Os inmundo. meus cães quiseram comer. Los mismos perros no quisieron comer. Então, meus irmãos, aqui Ezequiel levanta dizendo, Ezequiel se levanta diciendo, comparando essas cidades como Alá e Olibá. comparando esas ciudades como Alá y Olivá. Por quê? ¿Por qué? Porque a Olá e a Olibá, A Olá y Olivá, porque são que meretrizes, son meretrices, que as mulheres que eram santas, puras, mujeres que eran santas puras, que se profanaram com o pecado. se profanaron con el pecado. E ali o que aconteceu? ¿Y qué aconteció? Samaria, Samaria, ali foi allí fue castigada por Deus. castigada por Dios. Deus lançou eles Dios lanzó a ellos nas mãos da Síria en las manos de Asiria. e nunca mais voltaram de lá. Y nunca más volvieron. Ficaram dispersos entre as nações. Quedaron dispersos en las Aí naciones. somente tinha Solamente tenía agora Agora. a Olibá, a Olivá, a mais nova, la más nueva, a Jerusalém. Jerusalén. E Deus lançou ela Dios lanzó a ella en nas mãos da Babilônia. las manos de Babilonia. Então aqui Ezequiel está pregando Ezequiel predicando. por que está esse juízo Porque este es el juicio de Deus de Dios sobre Jerusalém. sobre Jerusalén. Que mesmo vendo o que aconteceu com a sua irmã mais nova, Aún viendo lo que aconteció con la más que aqui é nueva, uma parábola que Deus está fazendo. es una parábola que Dios hace. Mesmo vendo tudo aqueles acontecimentos, Aún viendo todos los sucesos, eles não ellos no se arrependeram se e arrepintieron fizeram ainda pior. y hicieron peor. Porque além da Babilônia, que na Babilônia se aliançar com a Babilônia, Porque antes de aliarse con se Babilonia, adulteraram com alguns do Egito também. adulterada con Egipto también. Estava uma coisa muito terrível Está una cosa terrible entre o povo de entre Deus. el pueblo de Dios. E como que eu quero dizer nos dias de hoje? Como quiero decir en los días de O hoy, Espírito Santo de Deus está falando el Espíritu Santo de Dios habla, que não está sendo diferente. que no está siendo diferente. Conhecemos as antigas igrejas, Conocemos las antiguas iglesias, como eram igrejas santas, las iglesias santas, puras, puras, santificadas, santificadas, que era conhecida até entre os povos do mundo. conocidas entre los pueblos del mundo. Se fazia diferença Hacían la diferencia. quem era cristão e quem não era. ¿Quién era cristiano y quién no? As mulheres Mujeres. eram mulheres santas de Eran Deus, mujeres santas de Dios. não usava pinturas, Usaba maquillaje, não usava calça comprida. ni pantalón. Até mesmo no templo da Babilônia, Hasta en el templo de Babilonia as mulheres eram proibidas era prohibida las de mujeres entrar na igreja católica. en la iglesia católica. Lá, segundo informações Según informaciones dos irmãos mais antigos, de los hermanos más antiguos, do antigo homem de Deus el missionário, antiguo hombre de Dios misionero, em suas pregações pregavam. en sus predicaciones decía Ali foi congregado mariano, que fue congregado mariano. ele conheceu Él conoció como que funcionava cómo no funcionaba meio do catolicismo. el catolicismo E com sua experiência, con su já experiencia de muitos anos de de crente, muchos años de creyente, com mais de 54 anos de crente, más de 54 años de creyente. ele contava o seu testemunho Contaba en su e testimonio, contava como que era contaba cómo era os católicos da época. los católicos de la época. As mulheres não usavam pintura. Mujeres no usaban pintura. Os católicos da época Los católicos de la época era como se fossem os crentes de hoje, era como si fuese creyentes de hoy, mundano de hoje. mundanos de hoy. Porque os mundanos falam de Jesus, Mundanos habla de Jesús, fala línguas estranhas, habla lengua extraña, fala da palavra, habla la palabra, porém entram na idolatria de una idolatría, dos costumes de pagões, costumbres paganas, das heresias. de las herejías. Então não serve. No sirve. A Bíblia é sim, sim, não, não. Dice sí o no, É no. santificação do corpo, da alma e do espírito. Santificación, cuerpo, alma, espíritu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos, hermanas, veja como que era o povo antigo. como el pueblo antiguo, Todas as igrejas eram da doutrina. todos eran de doctrina. Igrejas conhecidas como as Assembleias de Deus antigas, Iglesias conocidas como asambleas de Dios antiguas, as demais igrejas, todos os ministérios antigos, todos los ministerios antiguos, eram igrejas santificadas. iglesias santificadas. Tanto é que naquela época, Tanto que en aquella época todas pregavam a mesma doutrina. todas predicaban la misma doctrina. Tanto é que uma podia ir na outra. Podía ir a la otra. Os pastores eram todos aliançados. Eran aliados los pastores. Depois veio as divisões Después vinieron divisiones por causa da soberba, por causa de la por soberbia causa do pecado. y del pecado. Assim aconteceu também com Jerusalém Así sucedió con e Jerusalén Samaria. y Samaria. Se dividiram Se dividieron as tribos por causa do pecado, por causa del pecado, por causa da profanação. de la profanación. Se dividiram Se dividieron. porque já não tinha Deus mais no centro da palavra. No había Dios en centro de la O palabra. diabo tomou de conta, Dios tomó cuenta, gerando apostasia e o pecado. generando apostasía y pecado. Mas daquilo Deus já mandou sua ira De aquello Dios mandó su ira. e começou o castigo. Comenzó el castigo. Nos dias de hoje não é diferente. En los días de hoy no es diferente. Essas igrejas estão
todas Están divididas, todas divididas las iglesias. todas em contendas, Todas en contiendas. todas sem Deus. Y sin Dios. Aquilo que pregava anos Que atrás, predicaban años atrás. agora estão a favor, que pregava contra, Ahora pregaba contra. agora estão fazendo a favor. Ahora están hablando a favor. Se pregava contra a televisão, Se predicaba contra la televisión. a televisão entrou nessas La igrejas. televisión entró en esas iglesias. Se pregava contra a Se política, predicaba contra a política. política entrou em alguma dessas igrejas. Política entró en alguna de esas Se iglesias. pregava contra as pinturas de Jezabel, Predicaba contra la pintura de Jezabel. contra as obras do frutífera da carne. Contra las obras de la carne. Hoje estão apoiando tudo isso. Están apoyando todo eso. Por quê? ¿Por qué? Se contaminaram. Se contaminaron. Viraram Olá e Olibá também. Se volvieron Olá y Olibá. Viraram, não são mais igreja de Cristo. Y no son más iglesias de Cristo. São sinagogas de Satanás, como diz a palavra. Sinagoga de Satanás, como dice la palabra, son. São como está escrito na palavra de Deus. Como está escrito en la palabra de Dios. A Babilônia do La Apocalipse. Babilonia del Apocalipsis. A mulher montada na besta, Mujer montada en la bestia. que se embriaga com o sangue dos Se santos. embriaga con sangre de los Os santos. santos que lá ainda existem ainda, que são remanescentes, Que son remanescentes. são sugados Son juzgados pela essa Babilônia, por esa Babilonia. pelos líderes carnais. Los líderes carnales. A besta que subiu da terra, La bestia que subió de la tierra. que é o falso profeta. Que son falsos Os profetas. líderes dessas igrejas Líderes de esas iglesias. começam a matar os crentes fiel a Deus Ellos matan a los creyentes fieles a com o Dios. seu pecado. Con su pecado. Se não adoratou e fizesse que fosse morto, diz a Bíblia, Hiciese que fuese muerto, dice la Biblia. todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Los que no adoran la imagen de la bestia. Então, os remanescentes da doutrina que ainda estão nessas igrejas, Los remanescentes que están en esas iglesias. que não adoram o sistema do pecado lá, Que no adoran el sistema del pecado ahí. que não adoram o sistema da besta lá, Y el sistema de la bestia ahí. eles são mortos espiritualmente. Son muertos espiritualmente. Eles excluem do cargo, Y se los excluyen del cargo. corta salário, Corta el salario. aqueles que é assalariado, Los que son asalariados. faz os irmãos passarem vergonha, Hace pasar vergüenza. Disciplina os irmãos Disciplina a los hermanos. por pregar doutrina. Por predicar doctrina. E esses irmãos Esos têm um hermanos. amor muito grande pelo ministério Tenemos ganas por el ministerio. e acaba fraquejando na fé Y acaba flaqueando en la fe. e morrendo espiritualmente. Muriendo espiritualmente. Por quê? ¿Por qué? Vai tornar uma olibá também. Porque se vuelve oliva también. Porque agora se tornou que a idolatria. Se volvió la idolatría. Porque muitos estão idolatrando a placa do ministério. Están idolatrando placa de ministerio. Estão idolatrando os seus fundadores. Y sus fundadores también. Se lá entrou a corrupção do pecado, Entró la corrupción del pecado. Deus não está mais nesse lugar. Dios no está más en ese lugar. Porque aqui também não era só prostituição No era solo prostitución e nem vaidades. ni vanidades. Também era a idolatria. También idolatría. Então a placolatria está no coração desses irmãos. La idolatría está en el Se corazón está de los vendo que o hermanos. pecado entrou, Está viendo que el pecado entró. não tem mais Deus. No tiene más Dios. O que diz a palavra do Senhor? ¿Qué hizo la palabra de Quando Dios? vê a profanação no templo, Veas el templo profanado. ou não deveria estar, Donde no debería estar. quem lê entenda. Quien le entienda. Quem vê, fuja. Quien ve, huya. E no meio dessa apostasia, Deus levantou uma obra. En esa apostasía Dios levantó una obra. Deus levantou uma igreja séria. Una iglesia seria. Não estou fazendo aqui marketing, No estoy haciendo marketing. nem estou sendo soberbo, Estoy siendo soberbio. mas falando a verdade. Pero hablando la verdad. Uma das igrejas que Deus levantou Una de las iglesias que Dios levantó. foi a igreja primitiva, doutrina divina, La iglesia primitiva doctrina divina. que ainda segue os estatutos bíblicos da Santa Bíblia, Consigue los estatutos bíblicos de la Biblia. da doutrina de De Jesus. la doctrina de Jesús. Assim como Deus Así como Dios resgatou o povo de Israel, rescató el pueblo de Israel. o povo de Jerusalém, El pueblo de Jerusalén. depois do exílio da Babilônia, Después del exilio de Babilonia. profetizou o profeta El profeta profetizó. que a glória da segunda casa La gloria de la segunda casa seria maior do que a primeira. sería mayor que la primera. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. E aí está, irmãos, Mis hermanos, isso acontecendo nos dias de hoje. sucede en los días de hoy. Essa Olá e Olibá se profanaram, Olá y Olivá se profanaron. estão todo corrompidos pelo pecado. Están corrompidas por el pecado. Então Deus está falando para você não se corromper com a idolatria. Dice para usted no corromperse con idolatría. As coisas do passado deixa para trás. Cosas del pasado dejar atrás. Vive o presente. Viva el presente. Fuja dela, povo meu. Huya de ella, pueblo mío. Porque agora a glória do segundo templo já estabeleceu na La terra. gloria del segundo templo se estableció en la Que é tierra. da igreja primitiva doutrina divina. La iglesia primitiva doctrina divina. Pregando a verdadeira
verdadeira doutrina do céu, predicando la verdadera doctrina del cielo, da santificação do corpo, da alma de la santificación cuerpo, alma, e do espírito. del espíritu. Ahora hay esa esperanza. Sai desse exílio babilônico e agora, Salga del exilio babilónico. assim como o povo saiu do exílio, Como el pueblo salió del exilio. Deus está mandando você sair desse exílio e agora, Mandan salir de ese exilio que a ahora. porta está aberta, La puerta está abierta. mas a porta que Deus abriu aqui ninguém vai La fechar, puerta que Dios abrió nadie cerrará. mas essa porta é estreita La puerta estrecha. e poucos entram por ela. Pocos son los que entran por ella. É o caminho estreito, Es el camino estrecho é o caminho que conduz à salvação. conduce a la salvación. Aqui não tem os costumes do mundo, não. No tenemos costumbre del mundo. Quem quiser ser contencioso, Quiere contender. nós não temos tais No costumes. tenemos tales costumbres. Aqui nós pregamos e vivemos a doutrina da santificação do corpo. Predicamos y vivimos la santificación del Do cuerpo. corpo é o quê? ¿El cuerpo es qué? Nós pregamos contra as pinturas de Jezabel, Predicamos contra la pintura de Jezabel. as irmãs que usam calça comprida, El pantalón que usam brinco nas orelhas, y aretes, todo os en las irmãos que orejas. gostam de futebol, hein? Hermanos que gustan de fútbol. Gostam de roupas transparentes, roupas apertadas, De ropa transparente y apretada. pode usar bermuda, Y de usar bermuda. andar sem camisas por aí, Andar sin camisa por ahí. não pode No mais. puede más. Nós temos a santificação do corpo, Tenemos la santificación del cuerpo. porque nós temos a glória de Deus em nós, Tenemos la gloria de Dios en nosotros. baseado na palavra, porque o Senhor não vai entrar no céu. Basada en la palabra, si no, no me Ah, entra al mas cielo. vestimenta não salva. Quem disse que não salva? ¿Quién dice que no salva la vestimenta? Jesus diz: eis que venho como ladrão. Es que vengo como ladrón. Guarda as suas vestes para que não andes nu Guarda tu vestidura para que no andes e não desnudo. veja as suas Y vergonhas. no vean tus vergüenzas. Você quer andar de saia curta, sapato, salto alto, Que nada le falta corto de zapato tan alto. transmitindo a sensualidade, irmã? Transmitiendo sensualidad, Você quer hermana. andar com roupas bermudão, irmão? Quiere andar con bermuda, hermano. Quer andar com as roupas, camisas apertadas, mostrando os seus físicos? Camisa apretada mostrando su Com físico. camisa regata, mostrando os seus bíceps, que fala dos peitos? Camisa sin Mostrando mangas, os músculos? mostrando los músculos. Atraindo o que é adultério? Atrayendo el adulterio. Isso é coisa da Olibar. Es cosa de la oliva. E lá, e Olibar é lá e Olibar. De la olá y la oliva. Então esse não é de Deus, não é templo de Deus. No es templo de Dios. Agora o homem de Deus, que nos diz a Bíblia em Timóteo 2, Como dice en Timoteo 2, verso 10, versículo 10. é encoberto El hombre es da encubierto santificação de por Deus. la santificación de Dios. Aí as falsas doutrinas Falsas doctrinas que ficou no mundo aí, quedaron en el mundo ahí. começa a pregar contra nós. Comienza a predicar contra nosotros. Isso é usos e costumes. Dicen son usos y costumbres. Isso não tem nada a No ver. tiene nada que ver. Isso é religiosidade. Es religiosidad. Cuidado com eles, hein? Cuidado con ellos. Paulo profetizou desses tais. Pablo profetizó de los tales. O Espírito expressamente El diz Espíritu expresamente dice que nos últimos tempos que en los últimos tiempos apostatariam alguns da fé, algunos apostatarían de la fe, dando ouvidos a espíritos enganadores dando oído a espíritus engañadores, e a doutrinas de demônio, a doctrina de demonios, pela hipocrisia por la hipocresía de homens que falam mentira. de hombres que hablan mentira. Eles estão mentindo para vocês, Están mintiendo para ustedes. dizendo que a irmã pode cortar o cabelo, Que puede cortar el cabello, que a irmã pode usar saia rachada, puede usar falda rajada, pode usar sapato salto alto. zapato de taco alto. Eles estão mentindo para vocês. Está mintiendo para ustedes. A Bíblia diz que não pode. La Biblia dice no puede. A irmã usar calça comprida, La hermana usar pantalón. não atrás de homem na mulher, No usa traje de hombre en mujer, nem de mulher no homem. ni de mujer en hombre. E a calça comprida Y el pantalón foi feita para o homem fue hecho para el e hombre não para a mulher. y no para la mujer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, todas essas todas igrejas esas iglesias que se corromperam corrompidas com essa corrupção con esa corrupción são igrejas de falsos profetas. son iglesias de falsos profetas. Eles vêm com palavras Vienen persuasivas. con palabras persuasivas. Eles ficam até mesmo Y nervosos. se quedan nerviosos. Eles estão por aí, pela Están internet, por la internet, por todo lugar. por todo lugar. E tem aqueles também Tiene aquellos también. que parece ser de doutrina. Parece ser de doctrina. Essa é a grande tática Es la gran táctica que o diabo está que usando el diablo usa para enganar os crentes de doutrina. para engañar creyentes de doctrina. Mas como missionário? Como misioneros. A Bíblia La diz Biblia dice que Satanás
Satanás se transfigura em anjo de luz. Diablo se convierte en ángel de luz. Uma das palavras luz compreende fogo, verdade. Comprende fuego, ¿verdad? La O luz. diabo vem pregando algumas verdades Viene predicando algunas verdades exatamente para enganar você. para engañar a usted. Que o diabo não está mais preocupado El diablo no está preocupado com os crentes mundanos. con creyentes mundanos, Ele está preocupado com os crentes santificados. sino con los creyentes santificados. Que ele quer fazer o quê? ¿Qué quiere hacer qué? Ele quer Él quiere destruir destruir o crente da doutrina. al creyente de doctrina. Porque ele sabe quando ele destrói a santificação da vida do O crente, sea, si quita la santificación de la o vida del creyente, Espírito Santo de Deus se afasta el dele. Espíritu Santo se aparta de él. Aí agora ele tem liberdade para atuar com pecado na vida do Ahí crente. día para actuar con pecado en la vida del creyente. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Si es mujer o hombre de Dios, que é sujeito a Deus, sujeto a Dios, o diabo foge de el você. diablo huye de usted. Então agora, Ahora, o diabo está usando uma grande tática. el diablo usa la gran táctica, E isso também é um grande sinal da vinda de la Jesus. gran señal de la venida de Jesús. Jesus, no seu sermão profético, profetizou En su sermón profético, Jesús dijo, e disse bem claro, diciendo bien claro, dizendo: diciendo así: cautelai dos falsos profetas, cuidado de los falsos profetas. vem vestido de ovelha, Viene vestido de oveja, anteriormente são lobos devoradores. pero por dentro son lobos E devoradores. surgirão Surgirán falsos profetas, falsos profetas, falsos Cristo, falsos cristos, que enganaria que muitos engañarían a muchos com tão grandes sinais tan grandes señales, e prodígio, prodigios. que se capaz enganaria quem? ¿Fue capaz de engañar a quién? Os mundanos, ¿A los mundanos? a seita, ¿A las sectas? as heresias. ¿A las herejías? Não. No. Se possível, Si es posible, enganaria até os escolhidos de Deus. engañaría a los escogidos de Dios. Então nós falamos aqui sobre as pinturas, que é pecado, Hablamos que las pinturas es pecado, as las vaidades, vanidades. mas também tem um porém. Hay un porén. Está vindo também o misticismo, Está viendo también el o misticismo, sincretismo religioso, el sincretismo o religioso, espiritismo espiritismo camuflado camuflado de doutrina. de doctrina. Como? ¿Cómo? Se lá no espiritismo, na macumbaria, Si en la macumbería, espiritismo, tem o caboclo tal, falange tal lá, el caboclo hablando tal pessoa que cosa, conversa com o diabo lá, o personas que hablan con el e diablo, aquele diabo se põe na forma de uma pessoa que já morreu. que se ponen en forma de persona que murió. Quem já foi do espiritismo sabe disso. Quien fue de espiritismo sabe de eso. E o diabo começa a se transforma lá, El diablo se transforma ahí, muda até a voz. esta cambia la voz. Fala, eu sou fulano de tal. Yo soy tal, Eu sou seu pai que faleceu. yo soy su padre que Sou falleció, sua mãe. o soy su Eu madre, estou aqui, olha, estoy aquí, mire, em tal lugar. en tal lugar. Tudo mentira de Satanás. Todo mentira del diablo. E isso tem acontecido nas igrejas. Sucedió en las iglesias así, É, dos falsos profetas, de los falsos profetas. que parece ser doutrina também. Parece ser doctrina. Tem lá os falanges lá, Tiene ahí los que hablan, dizendo que foi arrebatado, diciendo que fue arrebatado é no céu, en el cielo, é no inferno. al infierno. Eu falei com fulano de tal que morreu. Yo hablé con tal que murió, Eu falei com fulana de tal que faleceu. con fulana de tal que falleció, Eu vi o meu parente lá no inferno. y un pariente del E eu infierno. perguntei para ele por que ele estava no inferno. Pregunté por qué estaba en el infierno. Mentira de Satanás. Mentira del diablo. Porque isso contraria a palavra de Deus. Contraría la palabra de Dios. É exatamente o que o povo de Israel e Jerusalém estava fazendo. Así como Israel y Jerusalén hacían. Porque lá em Deuteronômio 18, Deuteronomio 18. está bem claro, Está claro aí. a doutrina de Deus La falando doctrina de Dios hablando. que Deus abomina a consulta a mortos Dios abomina la consulta a e muertos. consulta a La espíritos. consulta a espíritus. O primeiro homem que foi consultar morto na Bíblia El primer hombre que fue a consultar muerto en la e Biblia. falar com uma pessoa que Y o hablar con- diabo se transformou, na verdade, y el diablo se transformó en la verdad. na fisionomia de Samuel. En la fisionomía de Quem Samuel. foi? ¿Quién fue? Foi o rei Saul. Fue el rey Saúl. E quando Saul fez isso, Cuando Saúl hizo eso, ele já não estava mais na presença de no Deus. estaba más en la presencia de Dios. Ele estava rejeitado por Deus. Estaba rechazado por Dios. Já não tinha mais No tenía más. o Espírito Santo de Deus em sua vida. El Espíritu Santo de Dios en su vida. Quem estava sobre ele Y estaba sobre él. é os demônios. Son los demonios. Tanto é Tanto es que Davi tinha que tocar a harpa David tenía que tocar el arpa para expulsar os demônios do corpo de Saul. expulsar los demonios del cuerpo de Saúl. Então, todos esses homens Todos esos hombres que estão fazendo isso nessas que igrejas, hacen esto en las iglesias. não é o Espírito de Deus que está sobre No es eles. el Espíritu de Dios que está en É o ellos. mesmo demônio que usou Saul. Es el mismo demonio que usó E Saúl. Saul perseguia os homens de Deus. Saúl persigue a los hombres de Dios. A Bíblia diz que ele chegou a matar os sacerdotes dentro do templo. Es que llegó a matar a los sacerdotes en el templo. E perseguiu Davi para matar
também. Persigue a David para matarlo. E quando esses homens veem nós pregando essa doutrina, Cuando venimos predicando esta doctrina, ele se faz de vítima, ellos se hacen de víctimas. com suas palavras persuasivas, Sus palabras persuasivas a enganar os crentes, para engañar creyentes, dizendo que a igreja primitiva, doutrina divina, iglesia primitiva, doctrina divina, que o missionário Emerson Nunes está perseguindo que el eles, misionero Emerson Nunes les persigue a dizendo ellos, que eu sou falso profeta, diciendo que yo soy falso profeta, que eu que não creio nos dons de Deus. que no creo en los dones de Eu Dios. creio sim nos dons de Deus, Yo creo en los dones de Dios, mas baseado com as escrituras sagradas, pero basado en la escritura sagrada, não por meio de misticismo e sincretismo. por medio de misticismo, sincretismo. Isso não é de Deus. No es de Dios eso. Então agora, Entonces, eles ahora ficam até mesmo nervosos, quedan nerviosos persegue, y persiguen, calunia. calumnian. Por quê? ¿Por qué? É o mesmo demônio que usou Saul, El mismo demonio que usó Saúl. mas maior é Deus que está em nossas vidas Mayor es Dios en nuestras vidas. do que o demônio de Saul que está no coração dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs e ouvintas, Hermanos y hermanas oyentes, essas mesmas corrupções esa misma corrupción entrou no povo de Israel. entró en el pueblo de Israel. Deus comparou eles Les compré a ellos como meretriz. como meretriz. E assim está sendo Y así está haciendo. essas igrejas. Esas iglesias Se tornaram meretrizes. se volvieron meretrices. Estão se prostituindo. Están prostituyéndose. Estão adulterando Están adulterando espiritualmente. espiritualmente. Deixou a doutrina bíblica de Deus Doctrina bíblica de Dios para se contaminar para contaminarse com os deuses estranhos. con los dioses extraños. Ah, mas não estou vendo nenhum caboclo lá, missionário. Estoy viendo caboclo ahí. Não estou vendo nenhum tipo de coisa lá, missionário. Un tipo de cosa ahí. Eles estão falando de Deus lá. Ellos están hablando de Dios ahí. Mas as práticas Pero en la práctica o es diabo. el O diablo. nome de Jesus somente ele quer usar para enganar. Solo usa el nombre de Jesús para engañar. Como diz a Bíblia. Es como dice la Biblia. Ele tem chifre como cordeiro, hein? Tiene cuernos como cordero. Cordeiro representa quem? Jesus. Cordero representa a Jesús. Mas é só para enganar, só superficial. Solo superficial para Só engañar. uma camuflagem, um disfarce. Un camuflaje o disfraz. Dizendo que é de Jesus. Diciendo que es de Jesús. Mas quando abria sua boca, Cuando abría su boca, falava como um dragão. hablaba como dragón. Tá vendo? ¿Está viendo? Então quem está por trás desses ¿Quién homens? está detrás de estos Quem hombres? está por trás dessas igrejas rebeldes? ¿Quién está detrás de las iglesias É o rebeldes? diabo ou não é? ¿Es el diablo o no? É Es Satanás. Satanás. Então a Bíblia diz, irmão, sai dela. La Biblia dice, salga de ella. Vocês ficam idolatrando esses pastores, hein? Que queda idolatrando sus Os pastores. pregadores da filmagem da besta. Predicadores de los videos de la Todos bestia. eles estão na filmagem da besta. Todos están en los videos de la bestia. Também são Olá e Alibá também. También son Olá y Alibá también. Porque está contra a palavra do Senhor. Está contra la palabra de Dios. O que a Bíblia diz? E foi dada a imagem da besta Fue dado imagen a la bestia para que a imagem da besta falasse. para que la imagen de la bestia hablase. Vê a internet como fala aí com essa filmagem, hein? Mira en internet cómo hablan en esa filmación. Você vê quanta confusão estão criando na mente dos crentes, hein? Ve cuánta confusión crea en la mente del Estão creyente. esfriando a fé dos crentes. Y enfriando la fe de los Estão creyentes. caluniando os homens de Deus. Calumniando hombres de Dios. E você está quase caindo na lábia deles. Está casi caído en la labia de ellos. Ficando contra os homens de Deus. Yendo contra los hombres de Dios. Sem contar que o sistema satanista, ocultista, Contar que el satanismo ocultismo está por trás disso. está detrás de eso. Usando esses falsos crentes. Usando los falsos creyentes. Esses falsos pastores. Falsos pastores. Dizendo ser de Deus. Diciendo ser de Dios. Mas são demônios. Pero son demonios. Porque o sistema satanista, El sistema satanista ele quer corromper os crentes de doutrina. quiere corromper los creyentes de doctrina. Ele quer fazer com que essa doutrina que nós pregamos, Es el que esa doctrina que predicamos. que é a verdadeira, Que la verdadera implanta na mente dos crentes, implanta en la mente de los creyentes. dizendo que não é de Deus, Diciendo que no es de Dios. dizendo que é uso e costumes, Diciendo que son de sus que é costumbres. religiosidade. Que es Então religiosidad. tome cuidado, igreja. Tenga cuidado, Eles iglesia. têm chifre como cordeiro. Pues tiene cuernos como cordero. Quando abria a boca, falava como dragão. Abriendo la boca habla como dragón. Porque estão na imagem da besta que fala. Está en la imagen de la bestia que habla. Estão matando muitos espiritualmente. Está matando muchos espiritualmente. Mas nós que somos de Deus, Nosotros que somos de Dios, não estamos na filmagem da besta. no estamos en la afirmación de la bestia. Nós andamos por fé Nosotros andamos por fe. e não por vista, diz a Bíblia. No por vista, dice la Biblia. Porque a fé La fe
Porque la fe Diz a Bíblia, a fé é um firme fundamento es un firme fundamento que se aprova das coisas que não se vê. que se prueba las cosas que no se ve. É o que diz a palavra do Senhor. Es lo que dice la palabra de Dios. Não atentamos nas coisas que são aparentes, que são vistas, Intentando las cosas que son vistas aparentes sim nas coisas que não se vê. y sin las cosas que no se ven. Porque as que se vê são Las que temporais, se ven son temporales. as que não se vê são eternas. Las que no se ven son eternas. Então diz mais a palavra de Deus, Dice más la palabra de Dios. que a fé vem pelo ouvir La fe viene por oír e ouvir a palavra de y Deus. oír la palabra de Dios. Então nessas falsas igrejas, Están las falsas iglesias, enganados pelo diabo, engañados por el diablo. eles não têm visão de Deus para discernir No tienen visión de Dios para discernir o que é de Deus, o que não é. lo que es de Dios y no. Eles começam a criticar, a murmurar, Comenzar a criticar y murmurar, dizendo que é fanatismo, diciendo que es fanatismo dizendo que é o religiosidade, religiosidad, que isso é uma prisão. que es una prisión, É porque a carne deles porque la carne de ellos deseja o pecado. desea el pecado. Mas nós que estamos no Espírito de Deus, Nosotros en el Espíritu de Dios desejamos a santificação. deseamos la santificación. Separados Do mundo del mundo e do pecado. y del pecado. Esses são os crentes verdadeiros de Deus, Son creyentes verdaderos de Dios. que santifica a sua vida, Santifica su vida, do corpo, na alma e no espírito. cuerpo, alma, espíritu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Somos hermanos y hermanas e aqui Deus promete que Dios promete castigar. castigar. E ele castigou, hein? Y él castigó Castigou Samaria, Samaria, castigou castigó Jerusalém Jerusalén e vai castigar também y va a castigar también o povo dos dias de hoje, el pueblo de los días de hoy, o povo rebelde. pueblo rebelde. O que aguardam eles, ¿Qué aguarda ellos? para eles, Para ellos, é a ira de Deus, la ira de Dios, das 7 trombetas, las 7 das trompetas, 7 taças da ira de Deus, 7 tazas de la ira de da Dios, grande tribulação. de la gran tribulación, E o juízo final de Deus, el juicio final de Dios, lançar no fogo com Satanás. lanzar el fuego con Satanás. Então escape agora Escape ahora, para a tua salvação, irmãos e irmãs tu ouvintes, salvación, hermanos oyentes, santificando a tua vida agora, santificando tu vida ahora, se apartando apartándose dessa Babilônia, de esa Babilonia, se apartando apartándose desse exílio. de ese exilio. Jesus agora Jesús ahora, está com a espada con la espada, para quebrar essas cadeias quebrar esas que está em cadenas sua que frente. está en su delante. Só basta você agora, ouvinte, Basta usted oyente, se humilhar para Jesus, humillarse para pedir Jesús, perdão para pedir Deus, perdón para Dios, se humilhar ao Senhor, humillarse al Señor. porque diz a palavra de Deus: Dice la palabra de Dios, se o povo si el pueblo que clama clama pelo meu nome por mi nombre, e se humilhar se humillare e orar y orare e buscar a minha y face buscar mi rostro e se consertar y se volviere dos seus maus de caminhos, sus malos caminos, eu ouvirei do céu yo escucharé del cielo as suas súplicas, sus súplicas, perdoarei seus pecados perdonaré sus e pecados sararei a sua terra. y sanaré su tierra. Escape agora para a tua salvação, Escape por su salvación, se humilhando a Jesus agora humillándose a Jesús e ahora, abandonando essa vaidade, abandonando esa vanidad abandonando esses jogos, y esos juegos, esses vícios, esos vicios, essas coisas profanas, esas profanas, abandonando também a idolatria, abandonando idolatría, a maldita la televisão, maldita televisión, as coisas profanas desse mundo. las cosas profanas de este mundo. Sendo um crente fiel a Deus, Señor creyente fiel a Dios, que Deus vai livrar você Dios le librará a usted das pragas da ira dele que vai cair sobre a las terra, plagas de la ira de él que va a quedar que vai sobre la livrar tierra, da ira das la trombetas, ira de las trompetas, que vai livrar você do lago de fogo e la enxofre, libra del lago de fuego de que azufre, como que diz a palavra de Deus, que dice la palabra de como Dios, guardaste a palavra como guardaste la da palabra minha paciência, de mi paciencia, eu também vos yo guardarei también los guardaré da grande tribulação de la gran tribulación que há de vir que ha de venir sobre todo mundo, sobre todo el mundo para tribular os moradores da terra. los moradores de la tierra. Aceitando Jesus de coração, Aceptando a Jesús de corazón, levantando as mãos para o céu agora, levantando las manos a los cielos ahora, orando com o missionário agora, orando con el misionero ahora, e com
toda a igreja, con toda la iglesia, se humilhando a Deus, humillándose a Dios. que Deus vai escrever seu nome Dios escribiera su nombre no livro da vida, en el libro de la e vida selar com seu precioso sangue. y sellar con su preciosa É o que sangre. diz a palavra do Senhor. Nos dice la palabra del Señor. Glória a Deus. Gloria a Dios. Que o sangue de Jesus Cristo La sangre de o Cristo purificará purificará de todo pecado. de todo pecado. Gloria a Dios. Olha o que diz a Bíblia. Mira lo que dice la Biblia. Eis que viu o anjo voando pelo céu, Un ángel volando por el cielo que trazia consigo traía consigo o evangelho de Deus. el evangelio de Dios. Olha o anjo do Senhor, El ángel del Señor, do evangelho de el Deus, evangelio de Dios aí na sua cidade, en su ciudad, aí no seu en su país, país. através do som da El trombeta, sonido de la trompeta do programa Voz, del programa La Voz da cura divina, meu de la irmão. cura divina, mi É hermano. o escape de Jesus para você agora. Escape de Jesús por usted ahora. Cultuar com Jesus, Cultuar con Jesús. ouvindo Oído a verdadeira doutrina la verdadera doctrina que leva para o céu. lleva para el cielo. Abandona esses enfeites mundanos agora. Hablando de esos adornos mundanos Olha o que ahora. diz a Bíblia, meus irmãos. Mira la Biblia, hermanos. Deus falando Dios hablando. que mais mandaram vir uns homens de longe Que más que vienen hombres de e lejos. foram enviados mensageiros. Fueron enviados mensajeros. Eles que vieram por amor deles. Vinieron por amor de él. Levaste, Llevaste. coloriste os teus olhos E pintaste tus e ojos. te ornaste com enfeite. Te arreglaste con Tá vendo as adornos. mulheres que se prostituíam? La mujer que se prostituía. Usava pintura nos olhos. Usaba pintura en los ojos. Usava esses enfeites diabólicos Esos arreglos que diabólicos. são de Satanás. Que son del diablo. Então abandone agora essa falsa doutrina do diabo ¿Dónde es esa falsa doctrina del que diablo? apoia você, irmã. Que apoya usted, hermana. Usar brinco nas Usar orelhas. arete nas orejas. Usar pintura nos olhos. Usar pintura en los ojos. Usar pintura nos lábios. Maquillaje en los labios. Isso não é de Deus. Eso no es de Dios. Isso é de Satanás. Eso es de Satanás. Isso é obra das trevas. Es obra de las tinieblas. Se arrependa agora. Se arrepienta ahora. E santifique sua vida. Y santifique su vida. Sendo uma mulher Siendo una mujer santa de Deus. santa de Dios. Abandone essa idolatria agora. Abandone la idolatría ahora. Tudo aquilo que contraria a palavra, Lo que contraría la que é palabra. colocado no lugar de Deus, é uma idolatria. Colocar en lugar de Dios en Está idolatría. idolatrando esse pastor mundano? Otra ese pastor É mundano. uma idolatria também. Es una idolatría. Está idolatrando em placa de ministério apostatado? Blanca de misterio apostatado. É idolatria também. Es idolatría también. Segue Jesus Cristo. Siga a E Jesucristo. na igreja bíblica Una iglesia que bíblica. prega o verdadeiro evangelho de Jesus. Publica el verdadero evangelio de Jesús. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios. Abandona essa vaidade mundana agora. Abandone la vanidad mundana Tem ahora. uns agora que tem até cachaça nas suas igrejas. Algunos tienen hasta bebida en su iglesia. Até bebida alcoólica estão liberando. Bebida alcohólica ya están liberando. É, tudo igreja de falso profeta. Es iglesia de falso profeta. Igreja de Satanás. Iglesia de Satanás. É o que diz a Bíblia em Miqueias 2, verso 6. Miqueas 2, verso 6. Este é o profeta desse povo. Ese es el profeta de ese pueblo. É, que libera bebida forte. Que permite bebida Na fuerte. Bíblia é isso. Está en la Biblia. Mas aqui, Pero aquí, na igreja doutrina divina, iglesia de doctrina divina. a igreja primitiva doutrina divina, Esa primitiva doctrina é a divina. igreja da porta estreita. La iglesia de la puerta E estrecha. enquanto permanecer na doutrina da palavra de Deus, Conocer la doctrina de la palabra de Dios. e o dia que deixar também de pregar a doutrina da palavra de Deus, Tiene que dejar de predicar doctrina de la palabra de Dios. ela deixa de ser igreja de Cristo Deja de ser iglesia de Cristo. e se torna uma igreja mundana como as outras. Se vuelve una iglesia mundana como otras. Então zele pela doutrina de Jesus nesse ministério, irmãos e irmãs e ouvintes. Cele por la doctrina de Jesús de este ministerio. Porque a oyentes. doutrina de Jesus não está ali carimbada a sua salvação. Porque la doctrina de Jesús no sea su salvación. É a marca da sua salvação. Es la marca de su salvación, sí. Sem doutrina não tem salvação. Sin doctrina no tiene salvación. Santificai no corpo, na alma e no espírito. Santifique su cuerpo, alma, espíritu. Porque se não se santificar, não verá Deus.